dia, irmãos da PIBEG. Bom dia a você também que não é membro da Primeira Igreja Batista Enseada das Garças, no Rio de Janeiro, mas gosta das nossas programações, gosta dos estudos ministrados e está interessado também, está amigo do Evangelho. Você também é bem-vindo. Desejamos que um dia você também tome uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo sincero. Nessa manhã, nós iremos continuar a nova série de lições que começamos semana passada no Facebook, na programação, na nossa live que tivemos semana passada. Nós tivemos a primeira aula, hoje teremos a segunda aula da série Vivendo para a Glória de Deus. Hoje teremos o estudo intitulado Ajudando no Crescimento de Outras Pessoas. Quero então que você abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 16. E daqui a pouco a gente volta. Façamos então, irmãos, a leitura do texto bíblico de Colossenses 1, do 9 ao 16. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com todo gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Deus seja louvado por sua bendita palavra. Bom, nós vamos refletir no que fazer para ajudar no crescimento de outras pessoas. Então, a lição de hoje traz 3 dicas, 3 informações importantes para orientar sobre o que fazer para ajudar as pessoas a crescer. Afinal de contas, nós vivemos num mundo onde existe muito desestímulo, muitas pessoas desestimulando outras, muitas pessoas dizendo coisas duras, dizendo coisas que deixam outra pessoa para baixo, né? Hoje muitas pessoas estão aí sofrendo de depressão e só ouvem palavras duras, palavras pesadas e não tem nenhuma palavra de ânimo, nenhuma palavra de conforto. Isso é muito triste. Então hoje nós gostaríamos de dizer a você, querido crente em Jesus, e até a você que não é crente em Jesus, que você pode ser instrumento abençoador na vida das pessoas. Você pode ser um instrumento que tenha uma palavra de ânimo, uma palavra boa, algo que levante crentes e não crentes para uma vida melhor. Leiamos agora 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, e vamos reler também o versículo 9, lido logo no início desta lição. E daqui a pouco a gente volta. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Viu só? A primeira orientação é a seguinte, para que você estimule as pessoas, para que você incentive as pessoas. Ore
para que elas tenham uma vida melhor. Ore pelas pessoas, ore por todas as pessoas. Não apenas as pessoas que você gosta, não apenas as pessoas que te querem bem, mas você deve orar por elas. Você deve instruir as pessoas que o caminho é Cristo. Instruir as pessoas que o caminho certo é estar nos caminhos do Senhor. Não há outro jeito. Então, você deve orar para que as pessoas tenham o discernimento de Deus. Deve orar para que elas estejam buscando a vontade de Deus. A oração é algo que as pessoas não têm defesa. As pessoas podem não gostar de você, podem fazer de tudo contra você, mas com as suas orações, elas não têm defesa. Você vai orar por elas e pronto. Vai orar porque é o seu papel, é aquilo que você deve fazer, é o certo. O texto deixa claro também que devemos buscar a sabedoria verdadeira. Sabedoria esta que é a sabedoria de Cristo. Peça a Deus para que Ele dê às pessoas discernimento espiritual. Hoje vivemos num mundo onde as pessoas estão vendo tudo sobre os olhos da carne, tudo sobre os olhos humanos. É errado? Não, não está errado. Só que você limita a sua percepção de mundo. Você precisa enxergar o mundo e as pessoas com os olhos de Cristo. Isso é uma maneira de estimular as pessoas, de estimular o crescimento das pessoas. Você vai orar por elas para que elas vejam o mundo com olhos espirituais. Porque se você vê o mundo apenas com olhos carnais, você sofre. Se você vê o mundo apenas com olhos humanos, você sofre, porque o mundo é duro, a vida é dura, a vida é triste, a vida faz a gente sofrer. E é assim que funciona. Então procure ver a vida com olhos mais espirituais. Procure ver as coisas que acontecem como permissão de Deus. Tente ver a sua vida com olhos um pouco mais de gratidão, para ver que nem tudo na sua vida é ruim. Então, para estimular o crescimento das pessoas, ore para que elas vejam isso. Ore para que elas tenham discernimento sobre coisas más e coisas boas. Porque no tempo de Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses, aquela igreja de Colossos, havia muitos falsos profetas. A igreja estava sofrendo na mão do Império Romano, havia perseguição. Então Paulo estava ali trazendo uma palavra. Orem por eles, orem pelas pessoas, incentivem, sejam incentivadores de pessoas mediante oração. Em segundo lugar, antes de falar sobre esse tópico, eu gostaria que você relesse comigo, por gentileza, o versículo 12, já lido logo no início desta lição. E vamos ler ainda 1 Tessalonicenses 5,18. E daqui a pouco a gente volta. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Em segundo lugar, oriente as pessoas sobre a mudança ocorrida na vida delas. Afinal de contas, as pessoas que aceitaram Cristo como Salvador e Senhor não vivem mais na prisão do pecado, na escravidão do pecado. Oriente as pessoas a serem sempre lembradas de uma mudança que houve no coração delas. Porque às vezes, pelo tempo de conversão, pelo tempo que você está numa igreja, você tende a esquecer às vezes do que Deus fez por você. Em outras palavras, você esquece de dar ação de graças. Dê ação de graças pelo que Deus fez. Querido, você vai para o céu. Se você aceitou Jesus como Salvador e Senhor, você vai para o céu, você vai para a eternidade. Então dê ação de graças por isso. Lembre-se do que Deus fez por você. Então lembre as pessoas do que Cristo fez por elas, para que você seja um incentivador do crescimento das pessoas. Porque as pessoas hoje em dia não estão muito interessadas, não estão muito animadas com o crescimento alheio, porque elas acham que o crescimento dos outros significa o rebaixamento delas. Elas automaticamente associam isso. Porque eu não posso dar moral para tal pessoa, porque eu vou me diminuir. Errado! Você precisa ser um incentivador das pessoas. O que custa você ser um incentivador, levantar a moral da pessoa, dar um elogio à pessoa, dizer, olha, você precisa ser lembrado que Jesus fez coisa boa pela sua vida. Entre elas,
a salvação. Seja um incentivador de pessoas, não aqueles que colocam os outros para baixo. Relembre as pessoas, coloque as pessoas para cima. Então, esse é o conselho do segundo tópico. Em terceiro lugar, eu gostaria que você relesse comigo os versículos 15 e 16 de Colossenses 1. E daqui a pouco a gente volta. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Em terceiro lugar, então, você deve fazer os alertas necessários. Você deve alertar as pessoas para os perigos, como Paulo estava alertando o povo de Colossenses, a igreja de Colossos, para os falsos profetas, para os ensinos enganosos. Você deve alertar as pessoas. Ora, se você quer ser um incentivador de pessoas, se você quer colocar as pessoas para cima, você deve alertá-las. Amigo não é só aquele que fala coisa boa, não. Amigo é aquele que fala aquilo que a pessoa pode tropeçar. Amigo é aquele que incentiva a pessoa a enxergar o que está errado, enxergar aquilo que não é bom para a vida dela. O outro conselho, o outro incentivo, o outro alerta de Paulo era que lembrar a igreja de Colossos que Cristo era primogênito. Pastor, que história é essa? Significa que Cristo era primogênito no sentido de primogenitura de filho? Não necessariamente. Está certo que ele foi o primeiro filho de Maria e José, mas aqui Paulo está dizendo que ele é primogênito no sentido de ser o primeiro, de ser alguém exclusivo. Não é o primogênito no sentido de o irmão mais velho tem que ter o respeito. Não necessariamente, mas ele está dizendo que Cristo precisa ter primazia na sua vida. Ele não pode ser segundo lugar. Jesus não se encaixa no segundo lugar da vida de ninguém. Ele precisa ser o primeiro. Então, esse é um outro alerta que Paulo dá ao povo de Deus. Então, deixe Cristo ser soberano na sua vida. Essa questão da primazia está associada à soberania de Cristo. Se você quer incentivar pessoas, se você quer motivar pessoas a serem melhores, como é o propósito dessa lição, como é algo que é um exemplo para viver para a glória de Deus, lembre-se a ela que Cristo é primeiro. E Cristo, gostaria que Cristo fosse o primeiro na sua vida também. Você que não aceitou Jesus como Salvador e Senhor, quero que você tome essa decisão na sua vida. Ah, pastor, mas as igrejas são cheias de pessoas hipócritas, são cheias de pessoas que erram. Sim, verdade. Mas Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus quer que você esteja numa igreja apesar das pessoas dentro da igreja. Então, ele quer que você tenha prazer em estar ao lado de outros convertidos. Ele quer que você conviva com pessoas crentes. Se você abandonou o convívio da igreja, se você acha que a igreja está toda errada, se a igreja está toda errada, vá até lá para buscar o Senhor da igreja. Não para se basear em exemplos humanos, não para se basear em modelos humanos. Aí você vai se decepcionar. A decepção, tanto a psicologia explica quanto a Bíblia explica, a decepção é uma garantia. Decepcionar-se com pessoas é garantido, é líquido e certo. Então, se é garantido se decepcionar com pessoas, por que você vai esperar alguma coisa do homem? Então, volte para o Senhor, volte para os caminhos de Deus, que vai ser melhor para você. Viva para a glória de Deus. Então, vamos fazer uma oração para encerrar o estudo desta manhã. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, a Deus, porque o Senhor está aqui na tua presença, nós te louvamos. Eu quero te pedir que vivamos para a tua glória, para honrar o teu nome. Eu te louvo, a Deus, porque possamos ser incentivadores de pessoas e não aqueles que levam pessoas para baixo. Perdoa as nossas faltas, Pai, porque são muitas. Dê-nos um domingo na tua presença. Leve seus filhos hoje, Senhor Deus, aqueles que vão votar, Senhor Deus, nas suas regiões eleitorais. Traga-os em paz para seus lares e dê-nos um culto. Tenhamos um culto hoje para te louvar, mais um culto na tua presença. É isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe grandemente. Fiquem todos em paz. Grande abraço e até a próxima.